Quando vê um tempo chegando em que todos estão blasfemando e dizendo essas coisas e fazendo coisas erradas, o que você faz? Vai embora? Você deve ficar lá com um sacrifício espiritual, dizendo: o sangue de Jesus Cristo purifica de todo o pecado. Faz-me uma nova criatura em Cristo Jesus. Você está louco, rapaz? De acordo com o que você diz, está bem. Mas, para mim, é o poder de Deus para a salvação. Eu creio. Está vendo? Agora dizem: você crê em cura divina? Oh, não sei. Melhor perguntar ao nosso pastor. O que você acha disso? Você é o sacerdote agora. Agora é você. Diga: sim, Senhor, eu creio, pois a palavra de Deus diz que é assim. Você crê no batismo do Espírito Santo? Sim, Senhor. Como sabe? Eu o recebi, com certeza, uma bênção espiritual. O Espírito Santo que caiu sobre os apóstolos, o mesmo Espírito Santo cai agora. Você diz: só para os apóstolos. Daqui a pouco resolveremos isso. Veremos se foi ou não. Muito bem. Um sacerdócio espiritual, oferecendo sacrifícios espirituais. Agora o versículo 8, ou o 7. Eis que vem com as nuvens. Agora, deixe-me parar aqui um momento. Nuvens não significa que ele virá numa grande nuvem de trovoada, como mamãe, que Deus a abençoe. Ela está sentada aqui em algum lugar. Quando eu era garotinho, ela se sentava e me contava, dizia: ele está vindo, uma grande nuvem se levantará algum dia e Deus virá. E agora, a nuvem em que ele virá, se tivéssemos tempo para rever tudo isso e entender o verdadeiro contexto de tudo isso, agora, a nuvem em que ele virá não é uma nuvem como uma nuvem de trovoada, mas é uma nuvem de glória em que ele virá. Estão vendo? Estão vendo? Agora, quando Jesus foi coberto por Deus no Monte da Transfiguração, nuvens cobriram a ele e suas vestes com sua sombra. Estão vendo? E quando Elias desceu, uma nuvem desceu e o recebeu. Não uma coluna de fogo, não uma nuvem de trovoada, mas uma nuvem de glória. Sua presença grande e gloriosa virá sobre a terra. Ele vem nas nuvens. Oh, eu amo isso. Nuvens haverá onda após onda da sua glória, que virão através da terra, e a ressurreição dos santos virá, quando aquele bendito Espírito Santo que viveu no coração deles e morreram, com o cadáver deles jazendo lá, e as manchas de lágrimas no rosto deles e tal, e eles são colocados aqui num cemitério. Uma grande onda desse mesmo Espírito e onda após onda. Aquele que foi derradeiro será primeiro, e aquele que foi primeiro será derradeiro. Como pode ser assim? Essa é a ordem da ressurreição. Não conhecerei ninguém na geração anterior a mim ou na geração posterior a mim. Conhecerei aqueles desta geração, e cada geração virá sucessivamente, exatamente na ordem que morreram. Os derradeiros serão primeiros. Claro, tem de ser. Estão vendo? Eu conhecerei o meu povo. O seguinte, meu pai conhecerá o seu povo, seu avô, o seu povo, nessa sequência. Onda após onda, após onda, após onda. E os santos surgindo de toda parte. Não será maravilhoso? Amém. Isso faz com que os velhos sintam-se jovens de novo. Sim. Agora, notem bem. Muito bem. Vem nas nuvens e todo olho o verá. Não importa há quanto tempo tenham morrido, eles ainda assim o verão, até os mesmos que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. João teve de clamar amém, isso é, assim seja, que seja assim. Eu sou o Alfa e o Ômega. Agora, alfa é o A no alfabeto grego, ômega é o Z no alfabeto grego. Agora, em outras palavras, se fosse traduzido hoje, eu sou de A a Z. Agora, quem mais está aí? Eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu sou de A a Z. Gostaria que tivéssemos tempo para entrar na deidade de Cristo agora, o que seria muito apropriado neste momento.
a deidade. Então, em dias em que tantas pessoas estão tentando fazer dele um professor, um filósofo ou um profeta, ele era Deus. Ele era Deus ou foi o maior enganador que o mundo já teve. Se ele foi profeta, seu sangue era de homem. Se ele foi um professor, um educador, seu sangue era de homem. Ele era Deus e seu sangue era divino. O Deus Todo-Poderoso cobriu a Virgem Maria com a sua sombra e criou a célula de sangue em seu ventre que deu à luz o Filho, Cristo Jesus. E Deus condescendeu e viveu naquele corpo. Deus, Emanuel, feito carne entre nós, para tirar os pecados. Quando Deus fez seu primeiro homem, ele o fez à sua imagem, que era um homem espiritual, em Gênesis 1:26. Muito bem. Então, não havia homem para lavrar o solo depois que ele fez o homem e mulher. Vamos entrar nesse assunto daqui a pouco, nessas 7 estrelas, mas ele o fez homem e mulher lá no princípio. Isso mesmo, a sua imagem. E Deus é Espírito. E então, Gênesis 2, não havia homem para lavrar o solo, então Deus o colocou em carne, fez o homem, não a sua imagem, mas do pó da terra, isso mesmo. Deu-lhe uma mão como a do macaco e um pé como o do urso, ou seja o que for, não sei. Mas ele lhe deu 5 sentidos para entrar em contato com seu lar terrestre. E então esse homem pecou. E Deus desceu e se fez homem para tirar o pecado do homem. Amém. Redimindo. Eu sou o Alfa e o Ômega. Olhei para ele aqui em Apocalipse capítulo 4, quando João se virou para ver esta voz de novo, o que estava falando com ele. Ele estava assentado em um trono e um arco-íris estava sobre a sua cabeça. E o arco-íris tem 7 cores perfeitas. E essas 7 cores perfeitas representavam as 7 eras da igreja. Isso mesmo, de novo. E o que era isso? Aqui está. Irmão, isso está fresco. Veja, 7 cores perfeitas. 7 e um arco-íris representa uma aliança. Deus deu a Noé o arco-íris primeiro como uma aliança. E esses elementos ainda estão na terra, como Deus prometeu antes. E quando chove e ele vê o arco, ele disse, nunca mais a destruirei com água. E então ele olhou para Jesus. Tinha 7 cores do arco-íris acima dele. Ele estava nisto, que era a aliança de Deus. E ele estava de pé no meio, 7 castiçais de ouro. E ele era, na aparência, como pedra de jaspe e sardônica. Jaspe era Ruben, e pedra de sardônica era Benjamim. Esses foram o primeiro e o último dos patriarcas. Esse Alfa e Ômega, o princípio e o fim. E as 7 cores do arco-íris, 7 eras da igreja. A aliança com ele, nos 7 castiçais de ouro, com as 7 estrelas. Oh, que cena! Se chegarmos a isso daqui a pouco, talvez, querendo o Senhor. Muito bem. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir. O Todo-Poderoso.